Por que ninguém consegue domar zebras? O mistério do animal que recusou servir ao homem. Imagine um animal que parece um cavalo, tem tamanho parecido, força parecida, mas simplesmente se recusa a obedecer aos seres humanos. Durante milhares de anos, pessoas conseguiram domesticar cavalos, vacas, ovelhas, cães e até elefantes. Civilizações inteiras foram construídas graças a esses animais. Eles puxaram carroças, ajudaram na agricultura, carregaram guerreiros e mudaram o rumo da história. Mas existe um animal que sempre escapou desse destino. A zebra, ela vive em grandes planícies abertas, corre rápido, é forte, resistente e poderia parecer perfeita para ser montada ou usada no trabalho humano. Então surge a pergunta que intriga muitas pessoas. Se as zebras são tão parecidas com cavalos, por que os seres humanos nunca conseguiram montá-las? A resposta envolve milhares de anos de história, comportamento animal e uma luta silenciosa entre a natureza e a vontade humana. E quando você entende esse mistério, percebe que a zebra é muito mais incrível do que parece. Desde o começo da história humana, domesticar animais foi uma das maiores vantagens da nossa espécie. Quando os primeiros humanos perceberam que podiam conviver com certos animais, tudo mudou. O cachorro passou a ajudar na caça. As cabras e ovelhas forneceram alimento. As vacas ajudaram na produção de leite. E então veio um dos animais mais importantes da história. O cavalo. O cavalo mudou o mundo. Ele permitiu viagens mais rápidas, transporte de mercadorias e até transformou a guerra. Grandes impérios só conseguiram se expandir porque tinham cavaleiros montados em cavalos fortes e obedientes. Civilizações da Ásia, Europa e do Oriente Médio aprenderam a domesticar cavalos milhares de anos atrás. Eles treinavam esses animais desde pequenos. Com o tempo, os cavalos passaram a aceitar o contato humano, aprender comandos e até criar laços com seus donos. Mas enquanto os cavalos estavam sendo domesticados, outro animal vivia livre nas savanas da África, a zebra. E mesmo vivendo perto de comunidades humanas durante séculos, ela nunca aceitou a domesticação. Diversos povos africanos conviveram com zebras por milhares de anos. Eles observavam esses animais correndo pelas planícies, vivendo em grupos e enfrentando predadores como leões e hienas. Naturalmente, muitas pessoas tiveram a mesma ideia que você pode estar tendo agora. Por que não usar zebras como usamos cavalos? Afinal, elas são fortes, rápidas e parecem muito semelhantes. Algumas tentativas foram feitas ao longo da história. Pessoas tentaram capturar zebras jovens, criá-las perto de humanos e treiná-las, mas o resultado quase sempre era o mesmo: fracasso. As zebras simplesmente não se comportavam como cavalos. Enquanto cavalos aprendem a confiar em humanos, as zebras mantêm uma desconfiança profunda. Elas não gostam de ser controladas, não aceitam facilmente arreios, e quando se sentem ameaçadas, podem reagir de forma muito agressiva. Muitas pessoas que tentaram lidar com zebras descobriram rapidamente que elas não são apenas teimosas. Elas podem morder com força, chutar com precisão e lutar com uma energia surpreendente. Alguns relatos dizem que uma zebra pode ser mais perigosa que um cavalo selvagem, mas o motivo disso está na própria natureza do animal. Durante milhares de anos, zebras viveram em um ambiente extremamente perigoso. Na savana africana, praticamente todos os grandes predadores caçam zebras: leões, hienas, crocodilos, leopardos. Isso significa que qualquer zebra que seja lenta para reagir, confiável demais ou calma demais, simplesmente não sobrevive. Ao longo de milhares de gerações, as zebras que sobreviveram foram exatamente aquelas mais desconfiadas, mais alertas e mais difíceis de controlar. A natureza selecionou as zebras mais nervosas. Enquanto os cavalos evoluíram em ambientes diferentes, com menos pressão constante de predadores, as zebras cresceram em um mundo onde qualquer erro podia significar a morte. E isso moldou completamente o comportamento delas. Elas são animais extremamente atentos, sempre prontas para fugir, sempre prontas para reagir, sempre prontas para lutar se necessário. E isso torna a domesticação extremamente difícil. Agora pense no que significa domesticar um animal. Domesticar não é apenas capturar. Domesticar significa transformar o comportamento de uma espécie ao longo de muitas gerações. Significa escolher animais mais calmos, mais confiáveis e mais cooperativos para a reprodução. Foi exatamente isso que aconteceu com os cavalos. Durante milhares de anos, os humanos selecionaram cavalos mais tranquilos e obedientes. Com o tempo, esses animais passaram a nascer já com uma tendência maior para aceitar o contato humano. Mas com as zebras isso nunca aconteceu, porque elas nunca foram criadas em grande escala por humanos. E mesmo quando alguém tentou, surgiram vários problemas. Primeiro, as zebras têm um temperamento muito imprevisível.
elas podem parecer calmas em um momento e reagir violentamente no momento seguinte. Segundo, elas não têm a mesma estrutura social dos cavalos quando se trata de aceitar liderança. Cavalos vivem em grupos onde existe uma hierarquia clara. Eles estão acostumados a seguir um líder. Quando um humano assume esse papel, o cavalo muitas vezes aceita essa liderança. Mas as zebras são diferentes. Elas não respondem da mesma forma à autoridade. Isso torna o treinamento muito mais complicado. Além disso, zebras têm um reflexo de defesa muito forte. Quando algo tenta prendê-las ou controlar, elas entram em modo de luta, mordidas, chutes, empurrões, e tudo isso pode acontecer em segundos. Algumas zebras criadas em cativeiro até conseguem tolerar humanos, mas mesmo nesses casos, confiar totalmente nelas é difícil. Existem registros históricos curiosos de pessoas que tentaram usar zebras de formas diferentes. No século XIX, alguns exploradores europeus tentaram domesticar zebras na África. Eles acreditavam que esses animais poderiam ser uma alternativa aos cavalos, principalmente porque as zebras eram mais resistentes a algumas doenças africanas que afetavam cavalos importados. Algumas experiências até conseguiram resultados interessantes. Zebras foram treinadas para puxar pequenas carroças. Outras foram usadas em circos, e houve até casos em que zebras puxaram carruagens. Mas mesmo nesses casos, o processo era extremamente difícil. Os treinadores precisavam de muito tempo, muita paciência, e ainda assim, nunca tinham certeza de como o animal iria reagir. Enquanto isso, cavalos eram muito mais fáceis de treinar, muito mais previsíveis, muito mais confiáveis. Com o tempo, ficou claro que tentar substituir cavalos por zebras simplesmente não valia o esforço. Era muito trabalho para pouco resultado. Mas existe outro detalhe curioso que torna as zebras ainda mais fascinantes: as listras. Durante muito tempo, cientistas e estudiosos tentaram entender por que as zebras têm aquelas listras tão marcantes. Algumas teorias dizem que as listras ajudam a confundir predadores quando o grupo está correndo. Outras sugerem que elas ajudam a afastar insetos. Há também estudos que indicam que as listras ajudam na regulação do calor corporal. Mas independentemente da explicação, uma coisa é certa: as zebras são animais únicos. Elas são símbolo de liberdade nas planícies africanas, animais que permaneceram praticamente intocados pela domesticação humana. Enquanto quase todos os grandes animais úteis ao ser humano foram domesticados ao longo da história, as zebras continuam sendo essencialmente selvagens, e talvez seja exatamente isso que as torna tão especiais. Elas representam algo que raramente vemos hoje: um animal grande, poderoso e totalmente independente da vontade humana. Mas agora pense em algo curioso: se as zebras são tão difíceis de domesticar, por que elas se parecem tanto com cavalos? Isso acontece porque elas pertencem à mesma família de animais. Cavalos, zebras e burros são parentes próximos. Eles fazem parte de um grupo chamado equinos. Mesmo assim, pequenas diferenças no comportamento e na evolução criaram destinos completamente diferentes. O cavalo se tornou um dos animais mais importantes da história humana. A zebra continuou correndo livre pelas savanas. E talvez isso nos lembre de algo importante: nem tudo na natureza foi feito para ser controlado. Alguns animais simplesmente nasceram para viver livres. Agora fica uma pergunta interessante para você. Se fosse possível domesticar zebras hoje, você acha que o mundo seria diferente? Será que veríamos zebras sendo montadas nas cidades? Ou puxando carroças pelas estradas? Ou será que elas continuariam imprevisíveis demais para isso? Conta aqui nos comentários o que você acha. A história das zebras mostra que a relação entre humanos e animais é cheia de surpresas. Algumas espécies se aproximaram de nós e mudaram a história. Outras continuaram seguindo seu próprio caminho. E no próximo vídeo vamos falar sobre outro mistério fascinante da natureza e da história que pouca gente conhece. Então, se você gosta de descobrir curiosidades surpreendentes como essa, já aproveita agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Assim você não perde nenhuma história incrível que vamos trazer por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.